irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite maravilhosa. Nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus, para nos apresentar diante dele em oração, em gratidão, pela salvação das nossas almas, pelo culto de celebração da ceia do Senhor, nosso resgate, a nossa redenção, a nossa vitória por Ele, pelo sacrifício dele. Gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para nós podermos adentrar na presença do Senhor, orando, falando com Deus. E neste momento eu gostaria de pedir para os irmãos para nós orarmos pela irmã Cirlei, que fez uma cirurgia, a mãe do Renato. O Renato está viajando para São Paulo, está de férias com a Michele, as crianças. Vamos orar por eles também, pela saúde da irmã Cirlei, continuar orando pela irmã Cíntia. Ela já retornou às atividades de fisioterapia, para que o Senhor possa restaurar ela por completo. O irmão Geraldo também vai fazer uma viagem, né, irmão Geraldo? Lá para Minas. Vamos estar orando pela vida dele, para que ele vá e volte em paz, debaixo da potente mão de Deus. Vamos continuar orando, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Vamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus santo, misericordioso e bondoso. Senhor, na Tua presença nós nos alegramos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez para glorificar o Teu santo nome, para dizer, Senhor, quão importante é estarmos aqui diante do Senhor, ó Pai, nesta noite de celebração, de lembrança, de memorial, Senhor, da morte e da ressurreição de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador, a quem o Senhor deu em resgate por nossas almas, ó Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Ó Deus, eu quero colocar também diante do Senhor, ó Pai, algumas situações, alguns pedidos dos nossos irmãos. Nós clamamos, Senhor, pela irmã Cirlei, pela sua recuperação, Senhor, dessa cirurgia que ela fez. Estenda as Tuas mãos sobre ela, visita a Tua serva neste momento, ó Pai, visita o irmão José, dê a ele, Senhor, a capacidade para auxiliar a sua esposa nesse período pós-operatório. Tenha misericórdia, guarda e protege a Tua serva, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, nós clamamos também pela vida do Renato, da Michele, que estão viajando, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, trazê-los em paz também debaixo das Tuas mãos. Ó Pai, nosso amado irmão Geraldo irá também fazer uma viagem esta semana, e nós pedimos a proteção do Senhor sobre a vida dele, ó Pai. Que o Senhor possa guardar a vida do Teu servo, ó Pai, livrá-lo de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, de tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa protegê-lo pela Tua vontade. Ó Pai, que esta noite maravilhosa seja uma noite da qual o Senhor possa tocar nos corações. O Senhor possa visitar, Senhor, cada coração nesta noite, cada alma que porventura possa ter entrado aqui, Senhor, talvez com o coração um pouco machucado, por alguma situação. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, e a Tua palavra, Senhor, certamente virá como um remédio para as nossas almas, ó Pai. Visita cada alma nesta noite, ó Deus, que esta noite de celebração o Senhor possa se fazer presente, pois nós não nos reunimos com outro objetivo, senão adorá-lo, senão bendizer o Teu nome, senão glorificar o Teu santo nome, ó Pai. É o que nós Te pedimos, ó Pai, confiantes do Senhor, confiantes que o Senhor ouve as nossas orações e receberá o nosso culto em gratidão e honra ao Senhor, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento. Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Sabemos que temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, irmãos. Nós temos que ter fé, somos convidados a ter fé. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, está sendo projetado. Os irmãos podem procurar nas suas Bíblias escritas, Bíblias digitais. Só não deixe de ler, não deixe de acompanhar,
não deixe de ler a palavra do Senhor. Sabemos que a nossa vida é tão corrida e às vezes falta-nos tempo, mas temos que dedicar tempo a isso. Mas talvez você não tenha tempo de parar por um instante para ler a palavra de Deus hoje, então use este momento. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por essa leitura, que nosso coração possa estar cheio de fé, cheio de confiança no Senhor. A celebração da ceia é um ato de fé, de sabermos, termos a certeza que Jesus morreu por nós, que nós somos resgatados por Ele. Isso é fé, que nós não vimos, mas sabemos, temos a certeza, a convicção plena de que Jesus morreu por nós. Amém? Nós vamos adorar a Deus com nossos irmãos Gilberto e Alexandra. Nós vamos entrar na presença de Deus em adoração, em louvor a Deus. Vamos ficar de pé com o coração cheio de alegria, cheio de confiança. Jesus morreu por nós. Amém? Louvemos ao Senhor. Boa noite para os irmãos. Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. E nós estamos aqui hoje num dia especial, um dia memorial, né? Em que nós vamos nos lembrar, através da Santa Ceia, o que o próprio Jesus disse que seria o memorial. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrarão em memória de mim. E se o pastor me permite, essa semana eu estava lendo um texto lá em Romanos 3, e o incrível é que Paulo, quando escreve essa carta, ele não conhecia a igreja dos romanos ainda, ele não conhecia os irmãos pessoalmente. E mesmo assim ele foi muito assertivo no que ele disse. E ele usa uma palavra ali, a palavra grega, que significa redenção no nosso vocabulário. E essa palavra era muito usada na época para descrever, para representar uma pessoa que comprava um escravo para lhe dar a carta de liberdade. Então, ele usou essa ilustração, que era uma ilustração que o povo conhecia na época, né? uma palavra que o povo conhecia. E ele quis então ilustrar o que Jesus fez por nós quando ele se entregou, né? E dizendo que ele, quando aquele sacrifício foi consumado, ele nos deixou 3 dádivas: a justiça, a santidade ou santificação e a salvação. Então, se algum dia alguém perguntar para você se Deus te deu alguma coisa, você diga para ele: Deus me deu justiça, Ele me fez justo, sem pecado, limpo sacrifício do Senhor, e Ele me deu santidade, que fomos separados para adorar a Deus, e Ele me deu a salvação, que é o livramento da ira de Deus, que nos levaria ao inferno não fosse o sacrifício de Cristo. Então nós temos 3 dádivas que multiplicadamente vêm aos nossos dias hoje, 2000 anos depois, e nós podemos nos alegrar no Senhor, alegrar a nossa alma, dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Bem? Diego, você pode colocar um pouquinho mais de volume aqui, por favor? Obrigado. Minha alma engrandece ao Senhor.
diante do Senhor além do rio, para adorá-lo e exaltá-lo conforme Ele é digno e merecedor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda a majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar as nossas lindas e preciosas crianças para estarem vindo à frente. Nós estaremos orando por elas, nós estaremos colocando, estendendo as nossas mãos sobre elas, para esse momento também de servir ao Senhor ali na sua salinha especial deles, sala de aprendizado, de conhecimento. Vamos orar pelos nossos pequenos, para que eles tenham ali um momento especial, juntamente com as abençoadas professoras, a Samara, a Kézia, que estará hoje cuidando dos nossos pequenos. Vamos estender as nossas mãos para cá, irmãos, vamos orar por eles, vamos clamar pela vida deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Pai, somos gratos pelos nossos pequenos, ó Pai, que o Senhor possa nesta noite derramar das Tuas bênçãos sobre eles, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, possam crescer em graça e em conhecimento, Senhor, neste momento de aprendizado da Tua Palavra. Abençoa a Samara, a Kézia, dê a elas o entendimento dos céus, ó Pai, para instruir os nossos pequenos em verdade e em justiça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que eles possam ali também servir ao Senhor com alegria. Estamos alegres de estarmos na presença do Senhor, irmãos? Graças a Deus, é muito bom nós estarmos aqui reunidos, né? Está conosco o Leonardo e a Letícia, que estão nos visitando, amigos do nosso amado irmão Kleber, irmão Daniel. Sejam muito bem-vindos, estão na casa do Senhor. Que os irmãos aí possam se cumprimentar uns aos outros, né? Mostrar os lindos dentes, cumprimentar os nossos irmãos visitantes, que cada um possa se confraternizar nesse momento. Nós estamos na casa do Senhor, e na casa do Senhor é motivo de alegria, é lugar de estarmos contentes, felizes, né? Momento especial. Irmãos, neste momento também, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a boa manutenção da casa do Senhor, para que tudo continue andando ordenadamente, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Os irmãos que estão nos visitando, não se sintam constrangidos, estão na casa do Senhor, as ofertas são voluntárias, isso é tudo para o bom andamento da obra do Senhor. Nós vamos orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, sobre a forma com que nós cuidamos das nossas famílias. Vamos pedir as bênçãos do Senhor por aqueles que porventura possam estar desempregados e necessitam de uma porta aberta. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nessa oração, irmãos, nós vamos lembrar também dos nossos irmãos da Nigéria, que têm passado por uma grande perseguição. E nós temos que lembrar dos nossos irmãos que estão sofrendo por ataques. Os islâmicos, os muçulmanos, estão atacando igrejas, matando pastores, matando igrejas inteiras. E isso traz muita tristeza para nós aqui no Ocidente, ver essas coisas. E
podemos fazer muita coisa, mas nós podemos orar. E o Deus Todo-Poderoso estará com as suas mãos estendidas sobre aquela nação. Vamos orar, irmãos? E depois nós podemos servir ao Senhor de forma física ou de forma digital, conforme os irmãos desejarem. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, por mais uma vez adentramos a Tua presença, confiantes, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A nossa fé está firmada no Senhor, e nós clamamos, Senhor, pelas nossas questões financeiras, pelo nosso trabalho, por aquilo, Senhor, que temos feito diante do Senhor, também na nossa vida secular. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, traz, Senhor, prosperidade, bênçãos espirituais e bênçãos materiais também, ó Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Abre as portas de negócios, abre as portas de emprego, Senhor. Fecha as portas das enfermidades, ó Pai. Nós precisamos estar saudáveis para cumprir com as nossas obrigações profissionais, ó Pai, e também espirituais. Ajuda-nos, Senhor, derrama das bênçãos do Senhor sobre nós. Queremos lembrar também, Senhor, por aquela nação perseguida, os irmãos nigerianos, ó Pai. Estende as suas mãos sobre aquela nação que tem sofrido, Senhor, com a perseguição naquelas terras. Tenha misericórdia, Senhor, põe as tuas mãos, fecha, Senhor, as portas do inimigo naquela nação. Nós clamamos, Senhor, por bênção sobre aquele lugar. Derrama, Senhor, a tua paz sobre aquele lugar, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Sirvamos ao Senhor com alegria. Enquanto isso, nossos irmãos estarão louvando ao Senhor, e nós podemos fazer isso, como dito, de forma digital ou de forma física. Deus abençoe os irmãos. Meu coração transporta de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 Irmãos, graças a Deus por esse momento. Parece que o meu microfone está dando umas. Deve ser aqui, né? O nosso. Vou mais grave ainda. Agora calma. Amém. Deixar ele aqui em cima e vai ficar quietinho. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora por uma parte tão especial quanto as outras, né? Que é a palavra de Deus. Vamos, eu acho que nós vamos pegar o microfone físico. Deve estar com o corte. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Vamos buscar ao Senhor na sua palavra, por aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Hoje é celebração da ceia do Senhor, e o Senhor me levou a Romanos capítulo 3. A irmã não sabia que eu ia pregar sobre isso, mas é sobre isso que Deus colocou no meu coração. Não há nenhum justo. Sem Cristo não há justificação. Sem Cristo não há justiça. Sem Cristo não há remissão. E o título da nossa mensagem é: não há nenhum justo. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 9, alguns versículos, para nós trazermos um entendimento sobre a palavra do Senhor,
para aquilo que o Senhor tem para nós. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 12, nós vamos ler a palavra do Senhor sobre a justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9: pois que somos nós os judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amém? Hoje nós nos reunimos para a celebração da ceia, a comemoração da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo, nós podemos entender que a justificação não partiu e não partiria de nós. Não teríamos condições de nos aproximar de Deus, de nos religar de novo com Deus, porque o pecado nos havia separado de Deus. Mas que pecado? Do que nós estamos falando? Do sinal vermelho que eu atravessei? Talvez do irmão que eu fiquei meio chateado com ele? Talvez da pessoa que te falou uma palavra e você ficou chateado? Talvez por um desentendimento em alguma situação da vida? Não, irmãos, eu estou falando de algo muito mais substancial. Estou falando do pecado original que acontece lá no Éden, quando o homem descobre, ele tem o conhecimento do bem e do mal. Até então estava tudo bem, estava harmonioso a relação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que na virada da tarde, Deus vinha bater um papo com Adão. Conversavam na virada do dia, a harmonia completa, até que eles, dando ouvido à serpente, ao maligno, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aquilo afasta o homem de Deus. É esse pecado que nós estamos falando, e da qual gerou um distanciamento, um afastamento entre o homem e Deus. Não havia mais ligação, não havia mais contato. O homem foi tirado do jardim. Quando falo homem, eu falo o homem e a mulher, a criação de Deus. Eles foram tirados do jardim. O relacionamento foi cortado, quebrado. E naquele momento ali, na hora da sentença, o próprio Deus deflagra uma sentença, já uma promessa. E ele diz da mesma forma que a mulher caiu nas conversas da serpente, da mesma mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Jesus veio para que esse elo quebrado fosse reatado, refeito. Da onde vem a justificação, nós nos tornamos justos de novo por Cristo Jesus. O que havia sido destruído foi religado, refeito, reestruturado. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Agora tudo começa de novo. Uma vida nova, um novo nascimento. É esse o símbolo do batismo: morte e ressurreição pela água, que limpa, que tira o pecado. Jesus, o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós para que as nossas ofensas, os nossos pecados fossem apagados, esquecidos, não fossem mais lembrados. Nós estávamos de mal de Deus, e Ele vem e nos reconcilia. Não é isso que acontece. Quando alguém, em algum momento da vida, talvez um desentendimento com alguém, você corta relações. O que nos cortou relações com Deus foi o pecado. E no capítulo da frente, 2 capítulos à frente, Paulo, também escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai falar da justificação, ele vai falar desse reatamento, dessa reconstrução do relacionamento do homem com Deus. Hoje nós celebramos isso, irmãos. Hoje nós celebramos a nossa nova vida com Cristo.
nós celebramos o nosso novo relacionamento com o Senhor, que antes havia sido quebrado, destruído por conta do conhecimento. O Senhor começa a preparar tudo. Ele manda a lei, ela não justificava ninguém, ela só trazia consciência do que era necessário, consciência do pecado. Nós sabemos que nós precisamos conhecer, mesmo se eu não conhecer, a lei está lá. Tem ali uma caixinha lá atrás de energia, está escrito lá 220, não rele a mão. Se você relar, você vai tomar choque. Você não sabe ler, tá? Você não conhece, aí você vai lá e toca. O que vai acontecer? Você não conhece, mas você vai tomar um choque. Então o Senhor mandou a lei para que nós tivéssemos entendimento, nós soubéssemos o que era o pecado, soubéssemos aquilo que desagrada ao Senhor. Mas no capítulo 5, voltando para o capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5, versículo 1, a partir do versículo 1, se possível os irmãos acompanhem comigo. Ele diz assim: tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Ora, agora temos paz com Deus, porque antes não tínhamos paz, não estávamos em comunhão com Deus, não havia ligação, o elo havia sido quebrado, nós estávamos distanciados do Senhor, estávamos desligados do Senhor, não havia contato, não havia como conversarmos, não havia como orarmos, não havia como nos relacionarmos, nós estávamos voltados completamente nos desejos da carne, nos desejos daquilo que a nossa mente nos levava, e isso era totalmente prejudicial. Mas ele escrevendo, ele diz que agora, sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé, somente pela fé. Então agora você aceitou Jesus, agora você tem que, não, só fé, só tem que ter fé, só tem que acreditar verdadeiramente que o Senhor morreu por você na cruz do Calvário, e agora, pelo seu sacrifício, pela fé no sacrifício dele, nós somos justificados. No versículo 2 ele diz: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos na esperança da glória de Deus, irmãos. Temos entrada por essa fé. O nosso cartão, ou o nosso passaporte para entrarmos é somente a fé em Cristo Jesus. Por Ele nós podemos adentrar as mansões celestiais, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu sangue derramado. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não foi derrota, foi vitória, foi ressurreição, foi sangue derramado, foi, mas no terceiro dia o brado foi dado. Ele está vivo, Ele não está aqui. A quem vocês procuram não está mais aqui, porque procuras aquele que vive entre os mortos, não está aqui, ressuscitou. Foi as palavras do anjo que estava sobre a pedra do sepulcro onde havia sido colocado o corpo do Senhor. Ele não morreu, Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Glórias ao nome dEle. Somente nós sabemos também que o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele começa a trazer algumas informações tão importantes para o nosso viver diário, mesmo nesses dias, né? Agora há pouco eu estava falando sobre a oração pelos nossos irmãos nigerianos, e alguém, talvez não aqui, né, mas em outros lugares, deve estar pensando: cadê o Deus deles? Olha, por que está deixando todo mundo morrer? Nós sabemos que nós teríamos perseguições, nós sabemos que nós não seríamos amados pelo mundo. Quando o mundo bater palmas para nós, irmãos, alguma coisa não está certa. Quando o mundo disser: que lindo, olha o trabalho da igreja nesta nação, alguma coisa não está certa. Se nós estivermos agradando o mundo, não estamos agradando a Deus. Se estivermos levando pedradas e perseguições, glórias ao nome do Senhor. Ele escreve um pouquinho mais sobre isso no capítulo 3, versículo 3, Romanos 5:3, ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência,
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, que paz que isso pode trazer aos nossos corações. Nós sabemos que Ele não nos poupou das perseguições, das tribulações, mas sabemos que o poder dele aperfeiçoa mesmo nesses momentos. Eu estava vendo, não sei se os irmãos viram, mas um depoimento de um pastor nigeriano, e ele estava ali lamentando sim a perda da sua família, entre eles uma criança, um bebezinho, que também foi morto enquanto ele estava em viagem para outro lugar. E a hora que ele chega, ele diz, ele dando uma entrevista para uma TV internacional, ele disse o seguinte: me ofereceram asilo em outros países, eu não vou sair daqui, eu vou clamar por Jesus, eu vou falar do amor de Deus a essa nação. Tiraram os meus familiares, mas não tiraram a minha vida, a minha boca ainda fala, o meu coração ainda bate, e eu vou falar do amor de Deus a essa nação. É essa convicção que temos que ter, irmãos, é essa certeza que nós temos que ter, que as tribulações estão aí, as dificuldades estão aí, mas elas produzem bons frutos, e o último deles, irmãos, é a esperança. Nós temos esperança, nós temos fé, nós temos convicção que as coisas passageiras dessa terra, as coisas pequenas dessa terra, que passam como um sopro, o tempo voa. Ontem eu era uma criança, final do mês eu vou fazer 52 anos, graças a Deus, se Deus assim permitir. O tempo voa, irmãos, e as pessoas estão preocupadas com as coisinhas pequenas da vida, entre elas a vida. É uma coisa pequena, é um sopro que passa tão rápido, e agora pouco nós estaremos com o Senhor eternamente, se assim nós deixarmos Ele verdadeiramente operar em nós, trabalhar nas nossas vidas. Mas voltando para o tema da nossa mensagem, irmãos, sem Cristo não há justificação, sem Cristo não há salvação, sem o sangue de Jesus não há como nós nos aproximarmos de Deus, não há outra forma, não há outro caminho, senão Cristo, senão o sangue dele derramado por nós, senão o sacrifício dele na cruz do Calvário. Paulo, ainda falando sobre isso, lá em Efésios capítulo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele vai falar muito bem sobre isso. Ele vai ensinar para os irmãos de Éfeso a importância do sacrifício de Jesus. Ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que eu posso fazer para ser salvo? Crer em Cristo, só isso. O resto ele fez. E ele segue dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pelo sacrifício de Jesus nós somos salvos. Salvos de quê? Salvos da ira, salvos do inferno, salvos do pecado que estava arraigado em nós, quando ainda nós não conhecíamos o Salvador. Éramos por natureza filhos da ira, por natureza filhos do pecado, não havia nada de bom em nós, até que o Senhor se decide vir e se oferecer em sacrifício pelas nossas almas. Ainda em Romanos capítulo 5, lá no versículo, espera aí que eu vou me achar, versículo 12, Romanos 5,12, ele diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por um homem entrou o pecado, por Adão entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação, encontrando a todos os homens. Versículo 13 vai dizer, Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, o Senhor mostrou a lei para que soubéssemos o
que era pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Jesus veio consertar esse problema, veio consertar essa falha. De Deus? Não, de nós mesmos. Foi nós mesmos que erramos. Eu era Adão, você era Adão, mas Cristo veio e restaurou tudo isso, nos trouxe de volta para o cenário da salvação, nos justificou, nos tornou justos, não por nós mesmos, não que tivéssemos feito algo lindo e maravilhoso, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo sangue dele derramado, nós podemos entrar na presença de Deus, podemos verdadeiramente sentir a alegria de servir ao Senhor, sentir a alegria de novo do relacionamento com Deus. Voltando um pouquinho mais atrás, em Romanos capítulo 13, ele começa a escrever a partir do 21, mostrando agora a justificação pela fé em Jesus. Ele diz: mas agora, Romanos 3, 21, irmãos, vamos folhear a Bíblia, que barulho bonito, né? O folhear da Bíblia, algo maravilhoso. De manhã nós falamos um pouco na escola bíblica dominical sobre algumas coisas que têm nos afastado da leitura bíblica. Falamos sobre alguns ídolos, né? Alguns pequenos ídolos que têm nos afastado do Senhor. E nós sabemos que a nossa vida anda tão corrida e às vezes nós esquecemos de ler a palavra, mas o Senhor nos faz andar um pouco hoje nas Escrituras. Romanos 3, 21, a palavra de Deus diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, salvação é para alcançar todos, altos, baixos, pobres, ricos, não há diferença. Ele quer alcançar todos, porque não há diferença. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus, versículo 22. Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está falando do homem sem Cristo, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso deve trazer uma paz para os nossos corações, irmãos. Qual é o meu esforço em tudo isso, irmãos? Só crer. Qual é a minha parte do trabalho em tudo isso? Só crer. Só abrir o meu coração e me entregar completamente para o Senhor e viver a vida com Cristo. Só crer, só ter fé. É pela fé que nós somos salvos. É pelo sacrifício expiatório de Jesus que nós somos salvos. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar alguma coisa aqui. É somente a fé. Somente a fé é capaz de me aproximar do Senhor. Somente a fé é capaz de fazer com que eu sinta de novo a alegria da salvação. E não há bem maior do que sentir a alegria da salvação. Davi, quando ele passa por aquele momento terrível, da qual ele comete um adultério e um assassinato de Urias, esposo de Betseba, que vira depois esposa de Davi, de uma forma não muito linda, não muito agradável. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, o seu coração se arrebenta diante do Senhor, ele se arrepende do seu pecado. Ele escreve Salmo 51 e fala: não retires de mim o teu Espírito, não tire de mim a alegria da salvação, Senhor. Me tire tudo, mas não tire a tua presença de mim. Lava-me, e eu ficarei limpo. Purifica-me, Senhor, e eu glorificarei o teu nome. Não há nada pior do que nós nos afastarmos do Senhor. Nada
tem maior prazer do que a alegria da salvação. Amados, o Senhor nesta noite quer trazer para o nosso coração, através dessa palavra poderosa, maravilhosa, a alegria, a paz que só Ele pode dar, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado. Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou por você. A hora que você tocar nos elementos, lembra do sacrifício, lembra do derramamento do Senhor, lembra que você estava perdido e foi achado, lembra que você era um pecador, mas agora você é um justificado, você é justo. Agora você é justo por Cristo Jesus, não por você mesmo, mas por Jesus. Lembra que você estava destinado ao inferno, mas agora em Cristo Jesus você está destinado ao céu. Jesus, falando em João, escrevendo no capítulo 14, ele fala assim: não se turbe os vossos corações, não fiqueis preocupados, não esteja com o seu coração, com a sua alma conturbada. Crede em Deus, crede também em mim. João 14:1, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês estão destinados aos céus. Eu estou destinado ao céu, porque Jesus morreu por nós, porque Ele veio em resgate das nossas almas, porque Ele veio para perdoar os nossos pecados, Ele veio para lavar a nossa alma impura, que estava assim sem o Senhor, estava assim sem Jesus, estava perdidos, mas Ele nos achou. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, nós vamos ver ali o sangue da nova aliança. Diz assim, Mateus 26, 28: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28: o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, para perdão da nossa infração, do nosso pecado dantes cometido, da qual entrou e alcançou todos os homens, como ele escreve no capítulo 13, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Olhando Deus, ele não viu homem justo nenhum sobre a terra, mas ele veio e resolveu esse problema. Ele veio e restaurou a humanidade. Ele veio e refez aquilo que havia sido desfeito pelo poder das trevas. Por isso que nós não podemos brincar com o poder das trevas. Lá não tem nada de bom para nós, lá não tem nada de agradável. Tudo que temos, queremos e desejamos é o Senhor, é servir ao Senhor, é nos entregar para o Senhor, é viver a vida cristã, é viver a alegria de estar na presença do Senhor. Ainda falando sobre o perdão dos pecados, em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, falando sobre isso, indagando sobre isso, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Esse nome é lindo, né? Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, irmãos. Quando Jesus morreu por nós, nós éramos ainda pecadores, devedores. A nossa conta estava negativa. Tem coisa pior do que você abrir o seu banco e olhar lá e ver aquele sinalzinho atravessado antes dos números. Devedor. Éramos também devedores nos céus, mas o Senhor foi lá e colocou uma cruz no meio, passou o risco no meio daquele sinal de menos e virou o que, irmãos? Negativo, positivo. Agora está positivo em Cristo Jesus. A nossa conta está positiva. Nós temos saldo com Deus. Agora os nossos pecados foram perdoados, as nossas ofensas foram tiradas,
A conta, a cédula, o apóstolo Paulo diz, a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz, a nossa conta foi paga, agora não devemos mais nada por Ele, pelo sacrifício dele. O sinal de cima para baixo, olha, de cima para baixo, irmãos. Aqui é vertical, né? Aqui é horizontal, Senhor, de cima para baixo, não o contrário, né? Fiz tudo errado. Ei, Luiz. Aqui, ó. Mas os irmãos entenderam, o sinal ficou positivo e nós fomos salvos por Ele, alcançados por Ele, salvos por Ele, libertos por Ele. A conta negativa agora ficou positiva, agora o nosso nome está escrito, agora a casa foi comprada, nós vamos morar nos céus. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu virei buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A redenção que há pelo sacrifício dele. Nosso coração tem que ficar cheio de alegria. Nosso coração, a nossa alma tem que regozijar, conforme nós cantamos, né? Minha alma se alegra, meu coração enche de alegria diante do Senhor. Estávamos destinados a morrer, mas Ele veio e nos resgatou. Somente quem estudou um pouco sobre o que é escravidão sabe o que Paulo estava falando lá em Romanos. A vida de um escravo é a pior coisa do mundo, a pior coisa que podia acontecer. Os primeiros relatos de escravidão que nós vamos ver exatamente do povo judeu sendo escravizados pelos egípcios. Ficaram 420 anos sendo escravizados, até que o Senhor levanta um general para resgatá-los de lá. A escravidão é algo triste, e o pecado faz exatamente isso, nos escraviza, nos torna dependentes de algo, nos faz ser escravos. O pecado ele não liberta, pelo contrário, ele te leva cada vez mais para o abismo. Quando o Senhor vem e nos resgatou, quando aquele dia que você sabe muito bem que você decidiu servir a Cristo, a sua vida mudou. Quando você disse não para o pecado e sim para Deus, tudo mudou. Conforme nós citamos agora há pouco, em 2 Coríntios 5,17, a sua nova vida começou. Começou uma nova história na sua vida. Hoje é a celebração disso, desse ato, dessa nova vida em Cristo Jesus. Os judeus celebram a Páscoa para lembrar que um dia eles foram escravos no Egito. Nós celebramos a ceia para lembrar que um dia nós fomos escravos no mundo. Um dia nós fomos escravos do pecado, mas Jesus um dia deu o brado de liberdade para nós. E nós podemos hoje, livres por Jesus, podemos nos alegrar diante dele, podemos abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, obrigado, obrigado por me resgatar, por me tirar da escravidão, por não deixar ser mais escravo do pecado, a não ser mais servo da minha carne, e hoje somos servos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao tocar nesses elementos, irmãos, nós possamos estar convictos, confiantes, como nós lemos na leitura introdutória, cheios de fé em Cristo Jesus. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Vai ter uma palavra tão poderosa. Hebreus capítulo 7, versículo 17, 10, 17. Ele diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Tem um infeliz aí que tem uma memória, fica querendo lembrar, mas se o próprio Deus não quer lembrar mais dos seus pecados, quem é outro para querer lembrar dos nossos pecados? Ele perdoou os nossos pecados, cravou na cruz, e nós somos perdoados, libertos, salvos,
pelo Senhor. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, depois nós já entraremos na celebração da ceia do Senhor. Que você possa fazer uma oração de agradecimento, uma oração de confiança. Jesus morreu por você, Jesus se entregou por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Senhor, neste momento nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos, Senhor, pela redenção que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício vicário, pelo Senhor ter ido no nosso lugar, nos substituído, ter se entregado por nós e morrido por nós na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, a Deus, por não desistir de nós. Ainda quando nós viramos as costas para o Senhor nos amou. A tua palavra diz que tu morrestes por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, o nosso coração se enche de gratidão nesta noite, pela tua graça ter nos alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse momento da palavra do Senhor, que você possa ficar aí cheio de amor. Você é muito amado pelo Senhor. Custou o sacrifício dele, custou a vida dele, mas no terceiro dia ele ressuscitou, porque senão não faria nenhum sentido. Mas ele está vivo, à destra de Deus Pai, clamando por nós, e nós estamos aqui para lembrar a sua morte e a sua ressurreição. Nós vamos partir para a celebração da ceia do Senhor. Vou pedir para a irmã Vânia vai ajudar o irmão Genival. A irmã Cíntia ainda está impossibilitada, né? Nosso outro diácono está viajando. A Vaninha vai, sempre o casal libera, a Vaninha é minha esposa, e ela vai ajudar o Genival na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Enquanto eles vão estar distribuindo, vamos fazer uma oração antes. Eles estarão distribuindo os elementos. Os irmãos aguardem, os irmãos esperem, os irmãos recebam os elementos e aguardem uns pelos outros. Nós vamos participar juntos, mas vamos orar, não pelos elementos, mas pelo início da celebração da ceia do Senhor. E depois vocês vão receber os elementos e esperar. Depois nós vamos orar por cada elemento, e assim nós podemos participar juntos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus de misericórdia, poder e graça, Senhor, neste momento nós consagramos este momento ao Senhor, ó Pai. Iniciamos a celebração da ceia do Senhor com confiança, Senhor, com gratidão no nosso coração, pelo sacrifício do Senhor por nós, por nossas almas, para a redenção, Senhor, dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Pai, neste momento nós adentramos, Senhor, na Tua presença mais uma vez, convictos, confiantes, ó Pai, cheios de fé no coração, de que o Senhor nos resgatou. E nós começamos esse momento, celebramos, Senhor, a ceia do Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Enquanto eles estarão distribuindo, os irmãos recebam os elementos e aguardem uns pelos outros. Enquanto isso, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Se você já abriu o coração para Jesus, se você já se entregou para Jesus, você pode participar da ceia do Senhor. Se você ainda não entregou o coração para Jesus, ainda não tem convicção da sua salvação, então você aguarde. Aí você fará isso com sabedoria, com entendimento, saberá o que está fazendo. Mas se você já sabe o que está fazendo, faça com alegria, participe do corpo e do sangue de Jesus. Mesmo que ainda não tenha passado pelo batismo, não há problema, desde que você tenha convicção, mas desde que nós
Assim que possível, prepare-se e faremos o batismo. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar. Deus envia um plano eterno que nos fez ressuscitar. E por isso toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia. Toda glória e louvor. Aleluia. A Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Toda glória e louvor. Aleluia. A Jesus, nosso Senhor. Todos receberam? Mais alguém? Todos receberam? Graças a Deus. Você está com um pedaço de pão aí na sua mãozinha? Vamos colocar acima. Vamos falar com Deus, vamos consagrar o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor, está em minhas mãos um pedaço de pão, ó Pai, feito por uma das nossas irmãs. Ó Pai, mas neste momento nós consagramos ao Senhor, Pai. Neste momento, Senhor, torna-se símbolo do corpo do Senhor, entregue por nós, moído por nós na cruz do Calvário, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela redenção do seu corpo, moído por nós, entregue por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos por este momento, Pai, em que nós vamos participar do símbolo do sangue do Senhor derramado. Senhor, neste momento não é mais um suco comum, mas agora, Senhor, é símbolo do sangue do Senhor derramado por nós. Símbolo, Senhor, do sangue do Senhor
entregue para a redenção das nossas almas, ó Pai, símbolo do sacrifício perfeito do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos fazendo lembrança do sangue do Senhor derramado por nós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, com o coração cheio de gratidão por esse momento maravilhoso em que nós podemos lembrar, Senhor, a redenção das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Somos gratos ao Senhor, ó Deus. Obrigado pelo que fizeste por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados na cruz. Obrigado, Senhor, por tirar, Senhor, a dívida que nos era contrária. Obrigado por tornarmos limpos novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse momento alegre, especial, festivo. Não tem outras pessoas no mundo que celebram a morte. Todos os outros que se intitularam estão mortos nos seus túmulos, mas o nosso está vazio. O túmulo do nosso Salvador está lá, existe, mas está vazio. Ele não está lá, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Graças a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Que nós tenhamos uma semana cheia de lembrança, de alegria, de saber que Ele se entregou por nós. Ele fez isso para que eu e você estivéssemos aqui hoje, cheios de alegria, cheios do coração de confiança no Senhor, cheios de confiança no nosso coração. Amém, irmãos? Nós já vamos dar os avisos. Já estamos chegando ao final deste culto, dessa celebração. Agradecer ao Leonardo, à Letícia que nos visitavam. Uma honra ter vocês aqui hoje, nessa noite tão especial que vocês fizeram, ela ainda mais especial. Deus abençoe vocês. Nós vamos dar os avisos. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Volto a repetir, tá? Nós podemos visitar os irmãos, fazer um culto em nossas casas, do jeito que os irmãos desejarem. Nós vamos continuar orando pelos irmãos enfermos. Temos visitado os irmãos enfermos, né? Continuar orando pela irmã Cirlei, a irmã Cíntia ainda está em recuperação. Então vamos continuar orando uns pelos outros. E se os irmãos desejarem, se quiserem falar comigo, pastor, eu quero falar com o senhor, vamos marcar um horário, vamos conversar, seja na igreja, seja na vossa casa. Quero que o senhor vá lá em casa orar, só me falar, irmãos. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é isso, mas eu não vou chegar lá sem você me chamar, tá? Cada um tem um jeito, uma forma, é só me chamar que eu irei com prazer. Então, estamos disponíveis aí. Na terça temos um compromisso, mas na segunda não temos. Então temos aí condição, se os irmãos assim desejarem. Quarta-feira, a partir das 20 horas, o culto de oração. Os irmãos estão convidados para estarem aqui, orando uns pelos outros. Na quinta-feira tem evento feminino, projeto Dorcas, momento agradável das irmãs estarem aqui juntas orando, fazendo esses trabalhos manuais e orando umas pelas outras, buscando também a
Senhor. Na sexta-feira nós temos estudo bíblico, nós vamos estudar o segundo capítulo 2 de Gálatas. Iniciamos esse estudo maravilhoso e na sexta daremos sequência sobre Gálatas, capítulo 2. Os irmãos estão convidados para estarem conosco a partir das 20 horas. Então vamos estar em oração por esse momento, para que tenhamos uma noite de estudo, de aprendizado da palavra do Senhor. No sábado vai ter também o trabalho com vai ter o Dia dos Pais. Eita glória! Aí voa demais, mas é já. Amém. Amanhã vai dar um aviso? Então vem cá, minha amada esposa vai estar dando um aviso do Dia dos Pais. Vai ser uma bênção. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Então, sábado, Dia dos Pais, tá? O tema que nós colocamos é o jantar de honra aos pais. Então, vai ser um tempo muito gostoso, muito abençoado. Vamos honrar esses homens, né? Que trabalham para sustentar os filhos, a casa. Vou passar aqui os valores, tá? O convite é R$30. De criança de 0 a 5 anos não vai pagar. De 6 a 10 é R$15. E a partir de 11 anos, R$30, tá? Não esqueçam de dar o nome para a Thalita, para a Bel, para que a gente possa fazer uma organização bem bonita para todos, tá? As lembrancinhas, a alimentação, tá bom? Se você tem seu pai que não é, o filho que está aqui tem um pai que não é cristão, traga seu pai, tá? E o pai que está aqui, que a sua filha não é cristã, traga seu filho, que através do jantar eles possam se converter ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Então não esqueça de dar o nome, tá? É importante dar o nome para que tudo seja feito conforme o número de pessoas que virão. E vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor e nós podemos ir para os nossos lares, alegres, felizes, né? Com o coração transbordando de alegria. Amém, irmãos? Então vamos orar, depois de estarem dando ao final a bênção sobre a vida dos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo momento do louvor, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que não há justificativa, não há justificação sem o Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo que fizeste por nós nesta noite, que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre nós, guardando-nos, livrando-nos, dando a Deus sabedoria para viver, Senhor, na Tua presença todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces comunhões e com as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Sim,